100 mulheres enviaram uma foto e um relato, 100 histórias que o mundo precisava ver. Na primeira edição, uma mãe recebeu mais do que um prêmio. Ela recebeu de volta algo que havia perdido, a certeza de que sua história importava. Não eram apenas fotos, eram provas de que essas mulheres existem e resistem. Essa campanha foi muito... Eu digo que a gente canaliza, né, algumas coisas. E no período em que eu pude viver a jornada de entrevistar cada mãezinha que entrava no Instituto Almay, aquilo foi um momento muito importante para que eu pudesse entender como de fato é a realidade delas. Então, essa campanha surgiu depois de um ano fazendo a visita, apresentando o Instituto Almay para cada mãe, e nessas oportunidades poder ouvi-las, poder entender tudo que elas passam, todos os desafios, e entender que a sociedade ainda não está pronta para enxergar essas mães. Não existe conscientização sobre a maternidade atípica. E ao me deparar com essas realidades, eu entendi que uma das missões do Instituto Almay, desse movimento, que é um movimento de alma dentro da minha missão, é o cuidado com essas mães e tornar visível a vida, a jornada e os desafios delas, poderia trazer uma conscientização para a sociedade também. O ano passado, né, que foi nossa primeira edição, ter essa oportunidade de enxergar naquelas 100 fotos, cada relato trouxe para mim muita emoção, trouxe muito orgulho. Ver os olhinhos delas lendo cada relato de outras mães me deu a sensação de que elas se conectam uma com as outras e ao mesmo tempo elas conseguem entender o desafio que uma passa, que muitas vezes a gente entende que o nosso desafio é grande demais, mas quando você tem a oportunidade de ler o relato de outras mães, você consegue até se acolher e dizer assim, poxa, tem jornadas mais desafiadoras que a minha, que eu consigo agradecer, né, por tudo que eu passo, dentro do contexto geral de tantas outras mães que têm tantos desafios maiores que os meus. Foi muito emocionante ver a carinha de cada uma delas sendo vistas. Ana, hoje, cumpriu a sua missão com o Almay, com esse propósito, com esse evento para as mães, para as mulheres? O Instituto Almay, ele cumpre sua missão todos os dias. Desde a sua fundação, há quase 5 anos, eu sinto que ele cumpre seu propósito. Eu sinto que cada criança que tem o seu tratamento desenvolvido, que tem acesso ao tratamento que a gente pode proporcionar, elas têm o acesso ao desenvolvimento, à evolução do seu diagnóstico. Então, nesse ponto de vista, sim, o Instituto Almay, ele cumpre sua missão. Agora, a minha grande missão, quando eu entrei nesse movimento, nessa causa, era cuidar dessas famílias, era cuidar dessas mães. Porque a gente sabe que o tratamento está sendo fornecido, que essas crianças estão tendo acesso ao que há de mais moderno para a sua evolução. Mas poucas pessoas lembram de cuidar, de dar o apoio, que elas precisam de acolher. Essa é a grande palavra que a gente usa tanto aqui no Instituto Almay. E sim, eu sinto que todas as ações que a gente desenvolve hoje no Instituto Almay me trazem a sensação de missão cumprida. Porque eu sinto que elas cada vez mais estão evoluindo nessa consciência de autocuidado. E o que tiver sempre ao meu alcance, várias outras ações serão desenvolvidas. Mas a campanha Mães Atípicas Retratos da Vida foi assim, tem sido para mim a sensação de realização mesmo. E quando eu consigo acessar novamente o que me trouxe até aqui e vejo de novo o desenvolvimento dessa campanha, todos os relatos, todos os inscritos, todas as mães que participaram, eu sinto que ainda há muito a se fazer. Essa segunda edição me trouxe ainda mais certeza de que essa campanha precisa chegar em muito mais lugares, de que mais mães precisam ter acesso a essa oportunidade e de que todo o Brasil precisa desenvolver essa conscientização. Então, sim,
sinto a missão cumprida, mas sinto que ainda tem muita coisa para a gente fazer, para a gente conseguir de fato cumprir em grande escala essa missão de trazer consciência, visibilidade e acolhimento para essas famílias, para essas mães. Olha, falar como jornalista é falar que foi um evento, uma exposição, um evento lindo e incrível. Mas falar como mãe e como mulher é falar que é um evento que você consegue dar voz a pessoas que por muitos anos, por um período muito longo, se sente calada, se sente invisível. E é um momento incrível, né? Quando você entende que você está protagonizando a história de mulheres que precisam ser vistas de forma humana. Porque a gente sabe, né? Os estudos já mostraram há muito tempo que as mães atípicas, elas são mulheres que abriram mão de sua vida para viver um diagnóstico, uma atipicidade e para lutar e vencer desafios que muitas pessoas não enxergam. E às vezes a sociedade também se faz calada na frente desses diagnósticos. E esse projeto Mães Atípicas Retratos da Vida, ele abre esse espaço para que essas mães e essas mulheres possam ser vistas e, sobretudo, se sentirem valorizadas. Então foi incrível, foi mais do que um evento, porque eventos comuns eu apresento todos os dias, mas Mães Atípicas Retratos da Vida é algo que literalmente dá voz e valorização a cada mulher e cada história contada ali. São vários momentos incríveis, né? A gente ver que aquelas mães chegam ali ansiosas, né? Para ver a sua foto expostas e cada lágrima que rola, cada sorriso no rosto marca aquele momento. E, sobretudo, na primeira edição de todas as centenas de histórias que tinham ali, uma me marcou bastante, que foi uma menina de 17 anos que expôs uma foto junto com a filha. Elas duas usavam um vestido da mesma cor e a filha falou assim: eu engravidei de você, você veio de forma inesperada, mas hoje eu vivo por você. E essa formatura, filha, não é para mim, mas é para você ter orgulho do que eu fiz na minha vida. E ela mostrou uma foto, era uma foto da mãe, de uma menina jovem aos 17 anos e da filha na formatura. Então a gente percebe que as mães deixam de fato de viver para si, para viver por eles. Então, assim, vários momentos me marcaram, né? Como eu comentei, as lágrimas que as mães tinham ali no rosto, um sorriso que brotava ao olhar a sua foto, ao ver que sua história estava sendo literalmente valorizada e protagonizada. Mas essa história em especial me marcou, que era uma menina tão jovem, que engravidou inesperadamente, mas que entregou sua maternidade em prol do amor incondicional pela filha. O Mães Atípicas Retratos da Vida não é só uma exposição fotográfica. Ele é muito mais do que isso. Ele é um projeto que dá voz, um projeto que valoriza, e é um projeto que precisa ser eternizado, sim, porque nós como sociedade, não só como mãe, mas nós como sociedade, precisamos entender o quanto isso é valorizado, o quanto isso precisa ser pluralizado e evidenciado a cada dia, né? O esforço dessas mães que precisam sim de um espaço. Então, a gente precisa eternizar justamente porque a gente precisa protagonizar essas histórias, dar valor a essas mães e mostrar que o Almai tem esse espaço de valorização para todas as mães que fazem parte desse projeto. Então, que venham muitos, muitos anos de Mães Atípicas Retratos da Vida. O João, a Catarina já estão na escolinha, que eles têm 5 e 3 anos. A Gabi ainda não. Então, a rotina da gente é escola e terapia. Praticamente isso. De manhã vai para terapia, de tarde vai para a escola. E o João fica só meio período e a Catarina fica o dia inteiro na creche. Então, nos dias que ela não vai para terapia, ela fica o dia todo na creche. A maternidade atípica para mim, é a maternidade. Todo mundo fala muito da maternidade atípica, das dificuldades. Eu reconheço que existem realmente dificuldades no início, quando você está descobrindo. Eu passei por bastante coisa. Porém, eu não
acho tão pesada como a maioria das mães. Com certeza é pelo fato da intervenção precoce, porque as crianças já estão fazendo terapia desde 1 ano e 7 meses, a mais nova começou. Então, eles têm um acompanhamento muito bom desde o início. Então, acho que pode ser por isso que tenha me ajudado muito. Eu falo que a dificuldade é que eles brigam, que eles bagunçam, é comida, é lavar roupa. Eu falo que a parte que eu, como mãe de 3 crianças atípicas, acho mais difícil, acho que são as partes que são difíceis para qualquer mãe. Mãe atípica ou típica. Aí veio o João, que desde pequenininho ele acordava durante a noite se contorcendo. Aí a gente não sabia se era dor, se era pesadelo. E aí ele esticava as perninhas, falava que tava duro, que tava doendo. Aí depois veio a seletividade alimentar, que foi para inapetência. Esse menino parou de comer, foi internado já com a desnutrição porque não comia. E nisso investigando, achando que era alguma coisa física, fez tudo quanto é exame, endoscopia, exame de raio-x, tudo que você pode imaginar para saber se não tinha nenhum problema físico, né, fisiológico. Mas aí, conforme começou as terapias, foi melhorando tudo. Ele falou, ele comeu, ele desfraldou. Foi tipo uma mágica, eu falo que foi uma mágica. Porque quando foi diagnosticando nas meninas, o médico que acompanhava, porque sempre que vai um, vai todos nas consultas. Então o médico que acompanhava já observava as meninas de longe, né? E aí o João já fazendo terapia, a Catarina fazendo 2 anos, eu falei, gente, a gente tá tão focado no João, a Catarina não fala. Aí levei isso pro neuro, ele falou, vamos fazer alguns testes. E já falou, ela também. Aí colocamos na terapia. E a pequenininha foi acompanhando eles nas consultas e ele observando, ele falando, vou fazer alguns testes, vou pedir uns exames genéticos. Porque 1 tem, 2 tem, provavelmente, e estamos nessa investigação. Ser mãe é você aprender a amar alguém mais do que a si mesmo. Eu dou minha vida por eles, se precisar. E assim, eu não me imagino 1 segundo longe deles. Duda, João e Catarina. E Gabi, minha pitiquinha, vocês são o sonho mais lindo da minha vida. Eu amo vocês mais que tudo. E eu sou muito feliz por vocês. Beijo. Meu nome é Bianca, minha filha se chama Eloá, ela tem 4 anos. Tem aproximadamente, vai fazer 2 anos que a gente recebeu o diagnóstico de autismo, né? E desde então eu tô sempre procurando fazer de uma forma que ela esteja desenvolvendo. E através aqui da Almai, ela era uma criança que não falava, achava que era não verbal. E depois que ela começou a estar passando aqui, foi desenvolvendo, soltando uma palavrinha, outra. Hoje ela tá bem falante, né? E isso deixa a gente muito feliz, porque a gente que é atípica, poucas coisas para outra pessoa pode ser simples, mas pra gente é bastante. Então, eu não tinha muito contato e nem muito conhecimento do que era o autismo, né? Minha filha, com 1 ano e meio, ela ainda não falava nada. Soltava som, mas não saía nada. E aí minha tia, que é professora, falou assim, Bianca, observa alguns comportamentos dela, de andar na pontinha do pé, essa questão da fala, né? E eu, por não ter outra criança para estar comparando, então eu não tinha noção se estava dentro do esperado ou não, né? E aí, quando eu recebi, eu já percebi algumas coisas, achava assim que era diferente, porém eu não tinha certeza, né? E aí quando eu recebi essa notícia, foi algo novo. A gente aprende a ser mãe e aprende a ser mãe atípica, né? Então eu sabia que ia ser um desafio, né? Porém disposta a seguir pela minha filha. Mais difícil, acho que é receber esse diagnóstico. Acredito que para mãe seja mais difícil. E o dia a dia. E aí já teve situação, sim, de eu estar ali conversando com ela,
pra acalmar ela, e a pessoa fala assim, e antigamente não era assim que se resolvia, tinha outras formas de se resolver. Ou então de eu entrar no Uber pra estar vindo para terapia e ela ter algum tipo de comportamento dentro do Uber, o Uber fala assim, nossa, mas ela é autista, mas não tem cara de autista. Mas autista não tem cara. Por ser mãe de uma criança atípica, você em algum momento já se sentiu invisível? Já acredito que ainda falta um pouco do olhar para a mãe. As pessoas olham muito para a criança, mas por trás da criança está a mãe, entendeu? E às vezes... Desculpa, tá? Eu queria muito que você olhasse com carinho e falasse um pouquinho do que você já viu com ela, por que você escolheu essa foto, que momento representa pra você. Então, essa foto aqui, a gente fez o ensaio, né, do Dia das Mães, e ela tá de Bela, né? A Bela é minha cara, né? E é a princesa da família, que é a Xodozinha. Neta, sobrinha, bisneta. Mostra um pouco do amor que a gente tem, né? E essa foto eu coloquei aqui porque eu acredito que o autismo tem suas dificuldades, tem suas limitações, porém também é belo, né? Só quem vive realmente sabe como que é. E a força que a criança traz pra gente. Com tudo que a gente vive, a gente passa por cima, parece que dá, ao mesmo tempo que é algo que é difícil e ao mesmo tempo não é. Que a gente parece que tira força de onde que não tem. O primeiro diagnóstico foi o verdadeiro luto, né? Foi muito difícil, por mais que a gente soubesse que o Lucas tinha algo diferente, como nós não tínhamos ideia do que era o autismo, foi muito complicado pra gente mergulhar nesse universo, né? Ter que compreender e aceitar que o nosso filho tinha essa condição que, apesar de ter tratamento, não tem cura, né? Por mais que esteja já estigmatizado que não é uma doença, é uma condição muito séria, muito complicada de lidar. Então, desde o diagnóstico até hoje, eu não posso te dizer que é fácil. A gente acostuma, sim, né? A gente acostuma a lutar. Mas a parte de receber foi muito difícil. Eu chorei a noite toda no dia em que nós descobrimos. Muito difícil. O segundo, como a gente já estava conhecendo esse universo, a gente já estava meio que quase que diagnosticando o Thiago, né? Mas ele tinha traços muito diferentes do Lucas, apesar disso. E também foi muito difícil, porque nós não esperávamos que o Thiago fosse receber, né? Apesar dele ter os traços, porque lá no começo da infância dele, ele era uma criança muito bem desenvolvida. Então ele não aparentava de forma alguma que ele teria esse CID, né? Então foi bem difícil também, foi muito difícil aceitar e a gente não teve outra opção, né? A gente precisa aceitar para que eles se desenvolvam bem. E aí depois a gente segue na luta, não tem jeito. Sim, principalmente família, né? É muito difícil. Os mais velhos têm dificuldade, então não só me senti invisível, como me senti invalidada, chamada de louca mesmo, né? Que eu não sei de nada e que os meninos estão ótimos. Até hoje tem familiar que não sabe da condição do Thiago, assim, pra gente evitar conflito. Então, diversas vezes já me senti assim. É muito triste, assim, você dá tudo de si e por mais que a gente saiba que a gente não tá buscando reconhecimento, a gente também não busca porrada, né? Então, se tiver uma neutralidade ali, a gente já tá feliz. E quando existe parece que essa luta contra de pessoas que você ama, dói. É complicado, muito difícil. Então, eu não esperava nada. Foi um verdadeiro privilégio, porque além de eu ter sido vencedora, que eu confesso que
eu lutei pra isso, não vou negar, sou competitiva, sou. Foi muito, muito legal, assim, eu acho que é indescritível, eu nunca passei por isso na vida, assim, é algo muito especial mesmo, só quem passa sabe, é uma frase clichê, mas é isso, eu não sei expressar o sentimento, é de muita alegria, muita gratidão, sabe? É aquela coisa que eu te falei de não esperar nada e foi me entregado tudo, assim, foi maravilhoso. E eles me ensinaram a ser mulher, a, a entender o valor do amadurecimento, o valor o valor que a gente deve dar somente para quem nos dá valor, né? Porque depois que a gente é mãe, muita coisa muda, muitas pessoas se afastam e você entender que tá tudo bem, porque todo mundo tem as suas vidas, né? Eles me ensinaram a ser forte. Essas fotos mostram que, como eu escrevi na primeira exposição, eu sempre quis mostrar para os meus filhos que, apesar dos desafios, a gente pode conseguir levar uma vida com leveza e com alegria. Então, eles me ensinaram a enfatizar o melhor da vida. Então, por mais que algo não vá bem, há muitas outras coisas que já estão indo bem. E o que não vai bem, irá bem lá na frente. Então, eles me ensinaram a ser essa fortaleza de lutar até o fim, de lutar até conseguir. E mostrar para eles que a vida é boa sim, né? Apesar de tudo. Nossa rotina é assim, todos os dias, começa às 5 da manhã, acaba umas 9, 10 horas da noite, dependendo de quando ela está agitada ou não para dormir. Tá. O capim. Aí eu descobri a síndrome de Down, que foi a primeira coisa que eu descobri, quando ela tinha 1 dia de vida. Foi um baque pra mim, porque, sinceramente, eu nunca me vi sendo mãe. Aí, quando eu descobri a gravidez, eu já estava de 5 meses. Quando ela descobriu, aí nasceu, o médico, mãe, a filha tem síndrome de Down. Aí já foi outro baque, assim, porque a gente não espera. A gente não espera. Só que assim, eu fui até o banheiro, passei muito mal, botei tudo pra fora que eu tinha. E depois eu falei assim, não, é minha filha, ponto. Com 12 dias de vida ela começou as terapias no CRPI. Com 4 anos e 11 meses ela ganhou alta, porque a síndrome de Down lá é só até essa idade, depois não tem mais terapias. Com 5 anos ela foi diagnosticada com TEA. Com 5 anos e 6 meses a psicóloga me encaminhou para o psiquiatra, por hipótese diagnóstico síndrome de Tourette. Com 6 anos veio o TDAH junto. Foi uma caixinha de Pandora. Sim, o atraso não é o que incomoda a gente. O que incomoda a gente é o olhar, é as pessoas ficarem... Desculpa, eu vou chorar. Comparando, porque a Luísa nasceu em janeiro. Ela tem mais 2 primas que nasceram em março. No começo e no final de março. Então tem a mesma idade. Aí eu vi assim. A minha filha já anda. A minha veio andar com 4 anos e 11 meses. A minha filha corre tudo. A minha filha já sabe ler, escrever. Minha filha tá na 3ª série, a minha filha ainda é analfabeta. Ela mal segura um lápis. E não é por falta de tentativa, viu? Ela faz terapia desde 12 dias de vida. Eu nunca parei. A Luísa faz fono. Fez até os 6 anos fisioterapia, psicopedagogia, psicólogo. Tudo que tiver de terapia, eu ponho ela. Mas sempre tem alguém falando assim, mas ela não faz isso. Ela não faz aquilo. O julgamento dói. Porque assim, não é normal uma criança não querer dormir. Ela não queria, ela se batia. Se briscava, arrancava cílios, arrancava a cutícula das unhas para não dormir. Isso me deixou num estresse profundo. Eu cheguei a pesar 48 quilos, só cabelo. Porque eu não queria comer, porque eu não tinha mais condições de... Tô chorando, filha. Desculpa. Tô cansada. Eu não queria ser mãe. Mas hoje eu não me vendo sendo outra coisa. Porque a Luísa,
apesar de ser cansativo, Tia, quer água? ela é o que me faz acordar todos os dias. Tia, quer água? Quer água? A gente esquece um pouco de si, né? A gente esquece um pouco de si. E não sei se você pega o ônibus, mas quando a gente pega o ônibus, as pessoas ficam olhando, elas param pra olhar mesmo. Eu me sinto invisível, eu não quero sair. Ou eu saio mesmo pelo que eu sou obrigada a levantar, mas eu deixei de sair pra muitos lugares com medo de ser julgada. Ela pode muita coisa. A Luísa tem uma angelicalidade, assim, sabe? Se você parar na rua e você tiver com fome e ela tiver algo pra comer, ela vai dar pra você. Porque ela é assim, ela gosta de ajudar. Tem uma criança que é muito severa, a gente sabe. Quando ela vê, eu já seguro a minha filha, porque eu sei que ela vai querer abraçar, que ela não chora, que ela tá aqui comigo. Ela é muito carinhosa. E isso é dela, de querer cuidar dos outros. Essa foto significa a gente. Da hora que a gente dorme, a hora que a gente acorda. É sempre eu e ela. Então, é o abraço, Mamãe. é o carinho que a gente tem uma pela outra. Aonde a gente estiver, uma vai sempre estar pela outra. Mesmo que às vezes ela esteja na escola e eu esperando ela sair da escola. É sempre assim, grudada. Até hoje, qual foi o momento que você considera mais difícil que você já viveu dentro dessa jornada? O começo. Porque eu não vi nada, eu não percebi nada. Ela tinha uma mania de bater a cabeça na parede. Porém, eu também tinha quando criança, mas era para mim não responder os meus pais, eu acabava fazendo isso. Então eu achava que era algo parecido comigo. Mas na escola, ela quebrou a sala toda. Ela batia nas professoras. E aí quando ela ia treinar a quadrilha, foi na época de festa de São João, ela começava a ter essas crises de quebrar tudo, de bater, até que aí o diretor me chamou e perguntou até se eu conhecia o Todd. Eu ainda brinquei falando que Todd eu só conhecia o de bebê, que até aquele dia eu só conhecia mesmo. Aí ele pediu para mim procurar ajuda, verificar direitinho, tudo. Aí quando eu comecei a me aprofundar, logo de cara deu o Todd, e TDAH e a ansiedade. Difícil. Não dá para aceitar assim de cara. Até agora ainda não aceitei, mas não nego ajuda para minha filha nem cuidados. Vai com o tempo vai. Eu acho que eu aceito várias vezes, porque como eu falei, eu não aceito ainda, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm preconceito. Então eu vejo como muitas pessoas olham para as crianças que tá com o cordãozinho. A minha filha é louca, é apaixonada por aquilo. Eu já não gosto que ela use, porque eu sei. Porque quando ela estava fazendo basquete, a gente via que tinha mães que não deixavam brincar com o menino que tinha. Então, isso magoa, machuca, né? A gente não quer isso para os nossos filhos. A minha filha é amorosa. Eu não consigo ver ela de outra forma. Ela tem os momentos dela. A fuga dela é dormir e comer, mas comigo as crises delas pior é na escola. E eu tenho que muito agradecer a escola dela, que ela tem todo o suporte lá. É bom que assim as pessoas conhecem mais sobre o autismo. Eu mesmo começo também a me liberar como mãe atípica, que eu ainda me escondo, mas é um projeto que tem que ter mais visibilidade, né? Porque o autista precisa de mais visibilidade nesse mundo. Perfeito. Tem uma foto aqui muito especial que eu queria te entregar com a Sara, que foi a foto que você escolheu para estar ali na exposição. Eu queria que você olhasse essa foto com carinho. Lesse o relato, pode chorar, fica à vontade. E falasse o que essa foto significa para você.
Essa foto foi 1 ano depois que ela começou com umas crises e ela dançou a quadrilha. E eu chorei como fosse a apresentação Dia das Mães, porque ela nunca deixou de participar e quando eu vi ela conseguindo fazer sem ter nada, aquilo ali pra mim foi tudo. Eu acho que ninguém entendeu numa festa junina uma mãe chorando daquele jeito, mas é porque pra mim foi a vitória dela de conseguir novamente. Ó, a Sara foi sempre uma menina amorosa, veio depois de uma perda do Kaique, meu filho. O Kaique foi esperado, idolatrado e infelizmente com 3 meses partiu. Ele foi o que eu mais desejei. Essa foto significa muito pra mim, pois foi na festejo junino que ela começou com todas as crises a bater, se bater, onde fui orientada pela escola a procurar ajuda. Ali descobrimos TOD, ansiedade e TDAH e finalizamos com autismo. A Sara tá me ensinando a ter paciência, tá me ensinando a desacelerar. Eu ainda dou uma surtada que eu sou estressada, porém eu logo lembro, não posso ser assim com ela. Ela não tem culpa.